7h50, essa hora, Brasília inteira para ouvir Paulo Pimenta toda sexta-feira aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, essa coluna que já virou tradição e é queridíssima da nossa audiência, Ari. Sim, sempre. Todo mundo ligadinho aqui com a gente. Paulo Pimenta, um bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Bom dia. Com uma apresentação dessas aqui, a gente até começa mais animado, falar, né? Ô Paulo, antes da gente trazer nossa dica de livro de hoje, queria que a gente te ouvisse um pouquinho a respeito dessas várias alegações que a gente ouve por aí, de que estamos vivendo e vendo de perto uma geração que não lê. Pois é, Ariane, essa semana eu me deparei na internet com alguns comentários sobre esse assunto e eu fiquei pensando onde é que as pessoas estão com a cabeça, na verdade, assim, né? Porque tanta gente... Se você tiver essa resposta, você fala pra gente, viu, Paulo? Exato, porque é tanta gente falando que as pessoas não estão lendo, que essa geração não lê, que só mexe no celular, que só faz isso, que só faz aquilo. E em casa? Cadê esses exemplos? Cadê todo mundo falando, porque na escola não incentiva a literatura, as pessoas estão só focadas no vestibular, não fazem isso, não fazem aquilo. Gente, os professores de literatura estão ali, empenhados, mas a escola não faz nada sozinha também, né? E aí isso de casa me leva a refletir sobre isso, assim. Pensando nas pessoas que eu conheço de perto, nas mães, que nem todo mundo incentiva ali os filhos à leitura, como sem esse incentivo, como sem esse exemplo ali dentro de casa, as crianças, os adolescentes vão ler, né? Os pais também todos ali enfurnados nas plataformas digitais, ali nos streamings todos. E a hora do livro, cadê? Eita, que Paulo Pimenta hoje tá, afiado, Eu mas gostei, é uma hein? excelente provocação, Paulo. Obrigado Não é, por trazer Diego? isso pro nosso ouvinte, porque é muito mais fácil aqui, né, me permitindo também fazer eco Claro. aqui a sua provocação, é muito mais fácil a gente dizer que é um problema da geração Z, Y, sei lá qual é essa geração aí, é a Z, né? Exato. É a Z. Mas, assim, é muito mais fácil você culpar o outro, você olhar pro outro e não olhar pra dentro. Quem é que tá educando essa geração? Somos nós. Quem Pois tá é. cuidando dessa geração? E Somos será nós. que as outras gerações estão lendo, né? Às vezes Exato, não. não. Como Pois o Paulo está é falando, isso. É os isso. pais, os avós, os irmãos mais velhos dessas crianças, às vezes também não estão lendo nada. E por isso que essas crianças, muitas vezes, não se sentem instigadas a E aí isso. fazer essa cobrança é até injusta, assim, né? Eu tomo como exemplo uma vizinha da minha mãe, ela lê bastante e tem um filhinho chamado Ian, que está com 10 anos, e por conta dela ler muito, o Ian também lê demais, assim. Então isso é muito interessante, você vê que tem ali um momento separado. Não adianta só você falar, ninguém quer saber de nada, tá todo mundo só mexendo no celular, mas é isso que você está proporcionando, né, ali à criança. E para não parecer, Paulo, que a gente está fazendo aqui um discurso moralista, posso trazer aqui um caso pessoal? Claro. Olha só, meu filho tem 5 anos, não usa celular. Ainda bem, eu e minha esposa pensamos igual em relação a isso. Ele não pega no celular, né? E às vezes ele se incomoda quando eu estou no celular, né? Ali. E aí às vezes eu falo, não pode usar o celular, Pedro, e eu tô com o celular na mão. E às vezes eu tô trabalhando, às vezes não. Esses dias ele se incomodou que eu estava com o celular na mão, Ari. Ele falou, papai, larga o celular. E eu, tô trabalhando, filho. Respondi rápido assim. Eu tô falando isso pro nosso ouvinte talvez se identificar comigo. Sim. E aí eu falei, tô trabalhando, filho. E na hora que eu olhei pro celular, não tava trabalhando. Eu tava no Instagram. Rolando o feed. Nossa, e aquilo ali deu uma brochada em mim. Eu falei, caramba, botei o celular dentro do guarda-roupa, fechei o guarda-roupa e fui curtir com meu filho. Conta essa história porque eu sei que acontece isso com muita gente que tá ouvindo a gente. viu, Paulo? Exato, não, e longe da gente querer ser moralista aqui, Sim. né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que nem todo mundo tem tempo para ler, nem todo mundo tem tempo para ter essa pausa, e às vezes a gente fica ali mesmo no celular, mas faz parte também da gente entender de onde está vindo isso, né? Não culpar. Não adianta a gente querer que as pessoas leiam se a gente não incentiva e se a gente não lê também, né, Ari? E para a gente se livrar do vício do celular, que eu acho que acomete muita gente, a muitos de nós, primeira coisa é reconhecer que existe um vício, né? E aí, Exato. reconhecendo e fazendo essa autocrítica, a gente começa a tentar deixar o celular longe da gente em alguns momentos, se forçar muitas vezes a participar ali de um momento de leitura coletivamente, individualmente, seja com seu filho antes de dormir, porque às vezes também é isso, né? Você lendo um livro para o seu filho antes de dormir, começa a resgatar ou a criar uma paixão pela leitura e você passa a ler sozinho. Enfim, primeiro é preciso que a gente reconheça
estamos numa geração, estamos num mundo, melhor dizendo, viciado no celular. A partir disso, a gente pode melhorar. Exatamente. E para a gente finalizar esse assunto aqui, vocês não precisam responder, tá? Vai ser uma pergunta quase retórica ali. A gente fez um combinado no começo do ano de um Estamos livro por mês. avançando. Tá chegando junho, a gente vai conversar sobre isso daqui 2 Não, eu tô semanas. falhando. É bom você me provocar, Paulo. Paulo Pimenta hoje veio. Tio Paulo, Tio hein? Paulo, mas tá É, certíssimo. desculpa, tio, vamos Tá O certo. tio melhorar. Paulo não, gente. O tio Paulo foi aquele cara do banco, pelo amor de Deus. É verdade, não é o tio Paulo, não. Vamos lá, a gente trouxe hoje Fogo nos Olhos do Pedro Mairal. Pedro Mairal, que é um argentino maravilhoso. Fogo nos olhos. Tá explicado por que que ele veio com essa vibe hoje, viu, Ari? Exatamente. É um livro que já aqui na capa ele fala Crônicas sobre o Amor e Outras Fúrias. O Pedro que ele escreveu a Uruguai, a gente já falou sobre a Uruguai aqui. Ele também escreveu Uma Noite com Sabrina Love, também escreveu sobre Salvatierra. E são livros muito bonitos, são livros muito legais. E Fogo nos Olhos sai completamente dessa escrita dele. É um livro de crônicas, então não tem por que você ler em uma ordem correta, não existe isso. São textos que foram publicados na Folha de São Paulo e que também foram reunidos aqui. É muito bacana porque ele traz essa parte sobre o amor muito forte, assim. Então, desde o começo dos amores até os términos, as partes que as pessoas não entendem. Eu vou ler aqui o comecinho. Logo, o primeiro texto dele, ele diz o seguinte: o amor é um equívoco. Todas as pulsões do amor são um equívoco. Mas esse equívoco é a única coisa que existe. Vou escrever histórias sobre gente assim, que faz coisas absurdas por amor, como mariposa se jogando na fogueira. Gente que se entrega apesar de todas as advertências. 20 anos atrás, uma amiga me perguntou sobre um sujeito que eu sabia que era um desastre, um compêndio de infelicidade, um entroncamento de problemas. Fiquei um bom tempo falando mal desse sujeito para ela. Acenei diante de seus olhos todas as bandeiras vermelhas. Hoje eles vivem juntos numa espécie de fúria conjugal irrefreável e extenuante. Quem era eu para lhe dizer que ela estava errada? Terá sido a experiência borderline a que lhe deu coragem? Será que eu estava apaixonado por ela? O desejo é um animal que se move na escuridão. Vai tateando nas sombras, não podemos guiá-lo, nem matá-lo, nem refreá-lo. E ele vai deixando atrás de si um rastro de infelicidades, traições, humilhações, brigas, fotos, conveniências, corações despedaçados, mensagens, contaminações, filhos, divórcios, mudanças, migrações e lágrimas. É assim que tem que ser, porque é o amor ou nada. Caramba. Ele já começa o livro na primeira crônica desse jeito, assim, colocando a gente bem situado. Então, essa é a escrita do Pedro Mairal. É um livro que é muito interessante, Ariane. Fogo nos Olhos, como eu disse, é um livro curto também, né? Tem ele menos de 100 páginas, então, para quem não está tão habituado à leitura, vai ser de fácil acesso. E também para quem já está acostumado a ler, com certeza vai se identificar com isso. E aí vai passando por todas as partes dessa relação do que ele vai trazendo, e óbvio, né, com essa escrita um pouco mais fácil, que é a da crônica ali, que parece que a gente está conversando com um amigo, que é muito interessante. Muito legal e muito interessante também essa possibilidade de um livro de crônicas em que você não precisa ler ali do começo ao fim, numa ordem cronológica, você abre, até às vezes na sorte, né? E ver qual Exato. crônica você vai ler naquele dia. Muito legal É esse até bom formato. seguir, porque você consegue se organizar melhor, mas para quem não, isso é muito interessante, é muito bacana. E eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre essa literatura latino-americana, né? Principalmente aqui, da parte da América do Sul, a gente tem muitos autores interessantes. A Uruguai é um livro que eu recomendo para todo mundo, a gente já falou, quem quiser busca lá na nossa playlist no YouTube, né? A gente já falou sobre ele aqui na coluna, mas o Pedro Mairal com certeza é um autor desses novos, assim, ele não é jovem de idade, mas ele publica há pouco tempo, que vale a pena a gente ler. Tem uma outra crônica dele que se chama Te Encontrar. Ele diz o seguinte: eu não te encontrava em canto nenhum, embora a gente viva junto. Eis o perigo da convivência, transformar o seu amante em um familiar. Este é o quarto onde os meus pais se tornaram irmãos, diz o poeta Fabian Casas. Que medo, porque passo pelo dia ao seu lado. Você entra na cozinha, me vê cozinhando de pijama pandêmico. Metade de um pijama, um suéter bastante digno, apto para o Zoom, mas uma calça de mendigo. Não conversamos, você checa seu celular, deixou carregando na cozinha. Não sei onde você está, mas me sento com você para fazer contas. É preciso pôr a conta de luz em débito automático, porque no mês passado a gente não pagou. A sua cara séria, cansada, esse ar meio severo que você ganha quando está com os cabelos presos, a contadora do lar.
a preocupação porque estamos gastando muito com o supermercado. Faz 5 dias que o Maxi chora de noite e acabamos, eu e você, dormindo com ele. Amanhece um só de nós na cama de casal. A metade vazia e o prazer pode ser esticar, ocupar o espaço dos lençóis, um luxo de culpa nessa solidão. Então, como assim no começo a gente leu sobre um amor que estava começando, ele fala que quando o amor acaba entrando nessa rotina, né? Um livro que também tem algumas crônicas escritas na pandemia, ele fala ali um pijama que estava bom para usar no Zoom, para usar ali numa chamada de vídeo, e também essa relação que acaba se tornando em casa. Acho que Fogo nos Olhos é realmente um livro interessante, que eu queria deixar essa dica aqui para os nossos ouvintes, para que eles toquem Fogo nos Olhos, do Pedro Mairal. Muito bem. Paulo Pimenta, obrigada por hoje. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço a Ari, Diego, e eu continuo lá no Instagram, quem quiser falar sobre literatura, @PimentaPaulo.